Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 24, dia 13 de agosto de 2023. Jesus expulsa um espírito maligno e cura a muitos. Lucas 4, capítulo 4, versículo 33 a 44. E na sinagoga havia um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e ele clamou em alta voz: o que você tem a ver conosco, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir. Eu sei quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te, sai dele. E quando o demônio lançou no meio deles, ele saiu deles sem fazer-lhe mal. E todos ficaram maravilhados e disseram uns aos outros: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. E notícias sobre ele saíram em todos os lugares da região circuncidante. E ele se levantou e saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. Agora, a sogra de Simão estava doente com febre alta. E apelaram a ele em seu nome. E ele ficou sobre ela e repreendeu a febre. E ela a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ora, quando o sol estava se pondo, todos os que tinham algum enfermo de várias doenças trouxeram-no a ele, e ele impôs as mãos sobre cada um deles e os curou. E demônios também saíram de muitos, clamando: Tu és o Filho de Deus. Mas ele os repreendeu e não permitiu que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. E quando já era o dia, ele partiu e foi para um lugar deserto. E o povo o procurou e veio a ele, e o impediu de deixá-los. Mas ele lhes disse: Eu devo pregar o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois fui enviado para esse propósito. Lucas 4, 33, 44. Devemos notar nesta passagem o claro conhecimento religioso possuído pelo diabo e seus agentes. 2 vezes nestes versículos temos prova disso. Eu sei quem você é, o Santo de Deus. Foi a linguagem de um demônio em um caso. Você é Cristo, o Filho de Deus. Foi a linguagem de muitos demônios em outro caso. No entanto, esse conhecimento era um conhecimento desacompanhado de fé, esperança ou caridade. Aqueles que a possuíam eram seres miseráveis e maus, cheios de ódio amargo tanto contra Deus quanto contra o homem. Tomemos cuidado com o conhecimento não santificado do cristianismo. É uma posse perigosa, mas assustadoramente comum nestes últimos dias. Podemos conhecer a Bíblia intelectualmente e não ter dúvidas sobre a veracidade de seu conteúdo. Podemos ter nossas memórias bem armazenadas com seus principais textos e sermos capazes de falar com desenvoltura sobre suas principais doutrinas. E durante todo esse tempo, a Bíblia pode não ter influência sobre nossos corações, vontades e consciências. Podemos, na realidade, não ser nada melhor do que os demônios. Que nunca nos contentemos em conhecer a religião apenas com nossas cabeças. Podemos continuar a vida inteira dizendo: eu sei disso, e finalmente afundar no inferno com as palavras em nossos lábios. Vamos ver que nosso conhecimento produz frutos em nossas vidas. Nosso conhecimento do pecado nos faz odiá-lo? Nosso conhecimento de Cristo nos faz confiar e amá-lo? Será que nosso conhecimento da vontade de Deus nos faz esforçar para fazê-la? Nosso conhecimento dos frutos do Espírito nos faz trabalhar para mostrá-los em nosso comportamento diário? Conhecimento desse tipo é realmente lucrativo. Qualquer outro conhecimento religioso só aumentará nossa condenação no último dia. Devemos notar, em segundo lugar, nesta passagem, o poder onipotente de nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos doenças e demônios cedendo ao seu comando. Ele repreende os espíritos malignos e ele sai das pessoas infelizes que eles possuíam.
Ele repreende a febre e impõe as mãos sobre os doentes, e imediatamente suas doenças desaparecem, e os doentes são curados. Não podemos deixar de observar muitos casos semelhantes nos 4 evangelhos. Eles correm com tanta frequência que somos capazes de lê-los com um olhar impensado e esquecer a poderosa lição que cada um deve transmitir. Todos eles têm a intenção de fixar em nossas mentes a grande verdade de que Cristo é o curador designado de todo o mal que o pecado trouxe ao mundo. Cristo é o verdadeiro antídoto e remédio para todas as maldades destruidoras de almas que Satanás tem causado à humanidade. Cristo é o médico universal a quem todos os filhos de Adão devem ir, se quiserem ser curados. Nele está a vida, a saúde e a liberdade. Esta é a grande doutrina que todo milagre de misericórdia no Evangelho é ordenado e designado para ensinar. Cada um é uma testemunha clara desse fato poderoso que está no próprio fundamento do Evangelho. A capacidade de Cristo de suprir todas as necessidades da natureza humana ao máximo é a pedra angular do cristianismo. Cristo, em uma palavra, é tudo. Colossenses 3:11. Que o estudo de cada milagre ajude a gravar esta verdade profundamente em nossos corações. Devemos notar, em terceiro lugar, nestes versículos, a prática de nosso Senhor de se retirar ocasionalmente do aviso público em algum lugar solitário. Lemos que depois de curar muitos doentes e expulsar muitos demônios, ele partiu e foi para um lugar deserto. Seu objetivo ao fazê-lo é mostrado em comparação com outros lugares nos evangelhos. Ele se afastou de seu trabalho por um tempo para manter comunhão com seu Pai Celestial e orar. Por mais santa e sem pecado que fosse sua natureza humana, era uma natureza mantida sem pecado no uso regular dos meios de graça e não na negligência deles. Há um exemplo aqui que todos os que desejam crescer na graça e andar perto de Deus fariam bem em seguir. Devemos reservar tempo para meditação privada e para estar a sós com Deus. Não devemos nos contentar em meramente orar diariamente e ler as Escrituras, ouvir o Evangelho regularmente e receber a ceia do Senhor. Tudo isso está bem, mas é preciso algo mais. Devemos separar épocas especiais para autoexame solitário e meditações nas coisas de Deus. Quantas vezes em um ano esta prática deve ser tentada? Cada cristão deve julgar por si mesmo, mas que a prática é mais desejável, parece claro tanto pelas Escrituras quanto pela experiência. Vivemos tempo de pressa e agitação. A excitação dos negócios diários e dos compromissos constantes mantém muitos homens e mulheres em perpétuo turbilhão e acarreta grande perigo para as almas. A negligência deste hábito de se retirar ocasionalmente dos negócios mundanos é a causa provável de muitas inconsistências ou apostasias que trazem escândalos para a causa de Cristo. Quanto mais trabalho temos que fazer, mais devemos imitar nosso Mestre. Se ele, no meio de seus abundantes trabalhos, encontrou tempo para se retirar do mundo ocasionalmente, então quanto mais nós podemos? Se o Mestre achou a prática necessária, então certamente deve ser 1000 vezes mais necessárias para seus discípulos. Devemos notar por último, nestes versículos, a declaração de nosso Senhor quanto a um dos objetivos de sua vinda ao mundo. Lemos que ele disse: devo pregar o reino de Deus também a outras cidades. Foi para isso que fui enviado. Uma expressão como essa deveria silenciar para sempre as tolas observações que às vezes são feitas contra a pregação. O mero fato de que o eterno Filho de Deus assumiu o cargo de pregador deve nos satisfazer que a pregação é um dos mais valiosos meios de graça. Falar de pregação, como alguns fazem,
como algo de menor importância do que ler orações públicas ou administrar os sacramentos, é, para dizer o mínimo, demonstrar ignorância das Escrituras. É uma circunstância marcante na história de Nosso Senhor que, embora ele estivesse pregando quase incessantemente, nunca lemos sobre seu batismo de qualquer pessoa. O testemunho de João é distinto nesse ponto. O próprio Jesus não batizou. Cuidemo-nos de não desprezar a pregação. Em todas as épocas da Igreja, a pregação tem sido o principal instrumento de Deus para o despertar dos pecadores e a edificação dos santos. Os dias em que houve pouca ou nenhuma pregação, houve dias em que pouco ou nenhum bem foi feito na Igreja. Vamos ouvir sermões em um estado de espírito de oração e reverência, e lembre-se de que eles são os principais motores que o próprio Cristo empregou quando ele estava na terra. Não menos importante, vamos orar diariamente por um suprimento contínuo de pregadores fiéis da Palavra de Deus. De acordo com o estado do púlpito, sempre será o estado de uma congregação e de uma igreja. Amém. Tem continuação. Obrigado, meu Deus, por este lindo domingo. Dá-nos da tua bênção, a tua graça e o teu amor, hoje e sempre eternamente. Amém.